Foi feita a antisepsia prévia. E eu vou mostrar para vocês como que a gente anestesia nesses casos, tá? Então, nós vamos aqui no canino da nossa paciente, no nervo alveolar superior. Essa canetinha eu vou falar para vocês, é uma canetinha injetora. Ela injeta lentamente. A gente chama de anestesia computadorizada. E nós vamos injetar aqui na região, bem lá no fundo do saco do dente, do canino, a quantidade de 0,5 de lidocaína a 2%. Tá? E agora a gente vai do outro lado, né? No canino, bem lá no fundinho, lá no fundo do saco do canino, a gente começa a anestesia. De 0,5 a 0,8, tá bom? O paciente é mais sensível, pode aplicar 0,8. Se ele é menos sensível, 0,5. Então, com um tubete, você faz os dois lados. Não tem erro, tá bom? No canino, lá no fundinho, é só injetar. A caneta, ela já me mostra aqui a quantidade que está aplicando, porém ela vai até 0,7. A gente sabe que o tubete ele tem 1,8, perdão, enquanto a caneta ela vai até 1,7. Então 0,1 sempre fica porque ele não consegue empurrar. Ó, finish, acabou, injetamos 0,7. Só retirar e desligar e massagear. Nesse momento, a paciente provavelmente já está anestesiada, tá bom? Enquanto no superior, o meu ponto de eleição é nos caninos, pegando ali o nervo nasa, anestesiando entre 0,5 e 0,8 para cada lado. Nos inferiores, a gente vai pegar o nervo alveolar inferior. Porém, nós vamos pegar a parte que nos interessa. Então, de novo, nós vamos na região dos caninos. É sempre importante lembrar que você deve pular a parte das bridas, que são aquelas regiões que a gente acha, muitas vezes, aprende na faculdade, que é o ponto de inervação e não é. Se você anestesiar diretamente nas bridas, as bridas vão causar uma dor muito grande no paciente, tá bom? Independente da anestesia computadorizada, sim ou não. Então, vamos acompanhar aqui comigo o meu ponto de eleição. Deixa eu abrir pra mim. Então, eu vou aqui no canino. Olha lá, aqui eu tenho uma brida no canino dela. Vendo? E aqui eu tenho uma brida. Eu vou um pouquinho para a lateral. Pode ser tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás. Ou seja, anterior ou posterior à minha brida do canino. E nesse ponto, eu vou eleger a minha anestesia. Vamos lá? Volta. E aí, gente, de novo, 0,5 para uma paciente que não tem tanta sensibilidade, ou 0,8 para cada lado, e aí você finaliza. Nosso preenchimento, nós vamos fazer com 2 tubetes. Ali o meu ponto, olha a minha brida, e a gente foge dela, tá? Agora já tumefou e parece que tá tudo no mesmo ponto. A gente foge e consegue pegar só essa região. Eu não
preciso ir lá atrás, anestesiar aqui atrás. Eu posso anestesiar só aqui na frente. Até porque é muito mais confortável para o meu paciente. Agora do outro ladinho, o canino. Ali eu tenho aquela primeira prega, essa daqui é a minha brida. Então, como essa brida tá bem mais para posterior, a gente vai anteriorizar essa anestesia, tá? Então, eu vou certinho ali no canino e injetar. Uma dica que eu sempre dou é, deixa começar a injetar mais um pouquinho ali, 0,1, que aqui na anestesia computadorizada para mim fica muito fácil. E depois eu vou descendo para ajudar a diminuir o desconforto desse paciente, tá bom? Aqui ele vai injetar para mim 0,5 e pronto, o meu paciente já vai estar com a analgesia completa para o nosso preenchimento. Eu elenquei aqui os preenchimentos que nós sempre utilizamos aqui durante os preenchimentos, né? Os primeiros vídeos que vocês assistiram, todos eu fiz com um preenchimento chamado Define. Mas eu quis trazer aqui outros preenchimentos que a gente também pode fazer, lábios, também pode proporcionar para o paciente essa mesma eversão labial, mas tudo muito dentro do que o paciente me pede. Então, se o paciente quer um efeito bem natural, se é uma paciente mais velha, que tem medo de fazer preenchimento e está fazendo pela primeira vez, a gente vai usar o Kiss da Restylane. Por quê? Porque ele é o preenchimento de escolha da Restylane, ele é um preenchimento de viscoelosidade média e a gente consegue trabalhar fazendo uma eversão muito natural, ele não vai dar aquele aspecto tão durinho. Vantagem desse preenchimento, ele não incha. A desvantagem, para uma paciente que quer um efeito mais prolongado, ele acaba indo embora muito rápido, tá? Então, isso tem que ser muito bem conversado com a paciente. Se ela quer uma boca mais maleável, então a gente usa isso, tá? Até agora, vocês têm assistido os cursos com o Define, que é o meu preenchimento de escolha para fazer a Russian Lips. Por que eu uso? Porque ele é muito estruturado, porque ele é muito bom para trabalhar. No outro dia incha bastante, mas depois disso está muito tranquilo. Porém, hoje eu vou trazer uma terceira alternativa, que é o Voluma. O que a gente consegue de vantagem com o Voluma? A duração. Pacientes que não têm o perfil de retornar sempre ao consultório, paciente muito ocupado, paciente transitório, paciente que mora em outro lugar, a gente pode trabalhar muito tranquilamente com o Voluma. A questão da duração dele é sempre o atrativo, tá? Então, nessa paciente, eu vou usar apenas 1 ml. Com 1 ml, a gente consegue utilizar mais ou menos 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 e ali vem uma segunda área. Então, é pouco produto porque eu quero fazer. O Voluma, aplicando num plano mais superficial, eu vou conseguir esse tipo de resultado, ok? Trazendo aí uma durabilidade que esses dois outros não vão trazer. Então, nesse caso em específico, nós vamos usar o volume, tá? Sempre que a gente abre essas seringas, o que nós temos que fazer, que eu já fiz aqui nos outros vídeos? Abrimos a seringa do preenchimento e nós vamos marcar. Até hoje eu faço isso. Independente de 200, 300, 400 lábios, sempre pegue um hábito de marcar. É uma paciente que não tem assimetria, portanto, eu não posso causá-las. Então, eu venho aqui, eu marco em 0,8 e vou circulando por todo o meu preenchedor, a ponto que eu consiga ver, independente de onde eu colocar a minha agulha. Vou no 0,6. 0,4 e no 0,2, ok?
Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 bases para eu poder utilizar como referência e que o paciente não tenha nenhum tipo de assimetria aí. Peguei o produto já marcado, estampei. Peguei a seringa que já vem no meu preenchedor, encaixei até o fim, conferi. E essa seringa, nós vamos levantar a parte ativa dela. Acompanha aqui comigo. Eu sempre vou trazer a parte ativa para mim. Eu sempre vou trazer a parte ativa para mim. O bisel sempre vai estar visível para mim. E agora vamos preencher. Gaze na mão e vamos lá. Lembra que a queixa da minha paciente não é a região onde a gente sempre costuma fazer uma grande eleição. Mesmo assim, a gente vai marcar. Então, eu pego aqui a região dos meus filtros e marco. Lembra que nessa região a gente não preenche, ok? Então, essa região nós não vamos preencher. A queixa da minha paciente é exatamente aqui. Então, nós vamos desenhar esse corredor bem no meinho. Nós vamos fazer o nosso primeiro chuveirinho. Vamos fazer mais um chuveirinho aqui. Vira um pouquinho para mim. Bem no meio, eu faço meu primeiro chuveirinho. E eu venho e faço um chuveirinho aqui. Tá? Deixa eu pegar esse e vir um pouquinho mais para cá. Ó. Tenho 2 pontos do chuveirinho. E é exatamente por eles que nós vamos começar. Vamos lá? Então, lembra de o bisel sempre ficar voltado pra gente. O bisel sempre voltado para o operador. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos trabalhar sempre com 0,1, tá? Lembra que eu não preencho na área de transição, eu venho um pouquinho mais para frente, cerca de 1 milímetro, e vou. Indo e voltando, técnica do chuveirinho. Eu sempre vejo o meu preenchimento. Massageio, aperto. Aqui eu utilizei 0,1, como eu havia falado. E aí eu venho nesse meu segundo pertuito aqui. Lembra que nessa área transicional eu não preencho. Eu caminho 1 milímetro mais para frente. E aí eu venho. Então, desse ladinho, eu usei 0,2. Dá uma olhadinha. Acomodar o produto, que sempre tem a tendência a querer migrar para a área vermelha dos lábios, para a área molhada. Acomodo, acomodo. E olha que gracinha aí que eu já tenho uma boquinha mais empinadinha. É o suficiente? Não. Para esse caso, eu havia pensado em 0,3 e 0,3. Então, vamos lá? Novamente. Eu entro nesse mesmo aqui, o sanguinho até tá me indicando de onde ir. Lembra que eu não preencho nessa região. Eu venho e desse jeitinho fazendo o chuveirinho. O que eu faço para um lado, eu faço para o outro. O que eu faço para um lado, eu faço para o outro.
Não terminei o meu ml ainda, que eu me propus a fazer. Aqui foi o meu último ponto, agora eu vou fazer bem aqui do ladinho onde eu havia começado aquele primeiro. E vou fazer só essa estruturação, ó. E aqui eu cheguei em 0,3. Eu já tenho uma boca evertida, eu já tenho um lábio bem modelado, bem bonito, com 0,3 desse lado. Sempre lembra de acomodar, tá, gente? Durante os vídeos vocês percebem que eu faço bastante isso daqui. Eu faço isso para poder dar aquele efeito de boca de bonequinho. Então, eu sempre acomodo ele nessa região, sem precisar ficar fazendo o contorno. Vira aqui um pouquinho para mim. E nós vamos novamente. Aqui é a área que eu sempre faço, que eu ensinei até agora, porém eu vou pular. Lembra que nessa região onde tem um X que já apagou, é uma região que eu não preencho. Então eu venho um pouquinho mais para cá. Não preencho na área de transição, caminho mais para frente e vou. E agora? Agora é chuveirinho. Aqui eu vou trabalhar com 0,1, igual eu fiz daquele outro lado. Então eu vou caminhar até 0,6. Incomodo, massageio e venho um pouquinho mais para a lateral. Não preencho na área de transição, caminho um pouquinho mais para frente e vou. Chuveirinho. Zero ponto um. O que eu faço nessa hora que eu já concluí ali o meu lábio? Eu vou massagear, acomodar. Como que eu faço isso? Eu pego o preenchimento que tá querendo começar a migrar e espalho. Ah, ok, mas isso que a gente fez, ele não vai modificar a nossa estruturação em chuveirinho? Não, ele não vai modificar a nossa estruturação em chuveirinho. Eu estou conduzindo o lábio para onde eu quero que o preenchimento vá. E isso não vai alterar a minha transição. Normal ficar roxo, normal ficar roxo, normal ficar vermelho, normal inchar. Porque é um preenchimento feito com agulhas. E some muito rápido. Nota-se nenhum excesso. E como eu não trabalhei numa estruturação superior habitual a que a gente faz, o que eu vou fazer nesses casos? Eu vou seguir o modelo do lábio dela. Lembra que ela me falou que ela gosta? Lembra que ela me falou que ela está satisfeita com isso? Então, bem aqui ela já tem uma eversão. Vamos seguir esse projeto natural dela, da eversão. Esse pontinho já é volumizado naturalmente. Porém, aqui eu percebo que falta um pouquinho. E agora nós vamos preencher. Acomodando. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso preenchimento. Essas comissuras é onde eu havia marcado e percebi que ela já tem uma projeção que é natural. Vamos evitar trabalhar aí, porém eu vou entrar aqui nessa região. Eu não preencho a minha área de transição, então eu caminho um pouquinho mais para frente, ó. E vamos injetar, 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 injetar. Esse chuveirinho a gente vai injetar para as laterais, porque ela já tem isso daqui, ok? Então, eu fiz. Tem que chegar aqui em 0,3.
0,3. Vamos para o outro lado. Aqui é a área que ela já tem. Eu venho. Não preencho na área de transição. Entro aqui mais um pouquinho. E angulo. E aí eu vou fazer mais um 0,1. Desculpa. Mesmo jeito. Eu vou tentar proporcionar esse ângulo. Eu vou ir pro lado de lá. Eu só não vou trazer um chuveirinho completo. Porque ela tem, porque ela gosta. Agora nessa área de criação. Depois a gente vê como é que fica e se houver necessidade, a gente preenche. Olha que lábio lindo que a nossa paciente já está. E aí agora, 0,1 aqui, 0,1 aqui. Vamos acomodar o produto. Como foi pouquinho, não tem acesso para nenhum dos lados. É bem legal. Porém, a gente ainda tem 0,2. O voluma, ele tem uma característica, ele tem uma qualidade de ser um preenchimento mais pesado. A gente acaba sempre utilizando um pouco menos. Então, vamos terminar o nosso preenchimento. Vamos combinar o seguinte: 0,05 aqui, 0,05 aqui e o restante a gente sobe, ok? Sempre olhando o bisel da minha agulha. O ponto que eu entrei é o ponto que eu vou entrar para sempre, tá? Diferente do superior, onde eu entro em 2 ou 3 pontos. O ponto do meu inferior é o meu ponto para sempre. O ponto do meu inferior é meu ponto para sempre. Superior para mim já fechou. Porque essa não era a queixa da minha paciente. E agora eu vou criar aqui. Verifico. Tá bem preenchido, tá bem preenchido, tá bem preenchido, tá bem preenchido. Vou criar só um pontinho aqui nessa região. Entro naquele mesmo lugar que eu tinha entrado. Tá vendo aqui a translucidez da agulha? E aí, gente, ó. Retroinjeto. Pra mim, esse lado tá muito bom. Nunca entro aqui. Eu sempre entro 1 milímetro mais pra frente. E acomodo o produto. E aqui, como que tá aqui? Ah, agora aqui a gente precisa de mais um toquezinho nesse fundinho. Então, eu viro, nunca entro aqui, caminho sempre mais um pouquinho para a área transicional e olha que delícia esse preenchimento. Uma boca linda, preenchida, de acordo com as necessidades da paciente, sem que a gente crie aquele processo de todas as bocas serem iguais, com 0,9 de preenchimento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo preenchimento.